A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, boa noite. Chegamos ao primeiro dia desse novo mês de setembro e já com uma aula maravilhosa aqui da nossa Escola Bíblica Online. Que no início desse novo mês, esse primeiro dia, você possa mais uma vez aí se assentar para ouvir a respeito da palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Que você tenha uma boa, uma excelente aula e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Mistério. Mistério é uma palavra quase que universal. Pelo pouco que eu conheço de alguns idiomas do Ocidente, essa palavra foi transliterada para praticamente todos eles. Inglês, português, espanhol, francês, por aí vai. Só que o significado da palavra mistério não é o significado, por exemplo, de mistério na Bíblia. Mistério, que é uma palavra grega, cujo significado bíblico tem uma conotação, e que mistério na nossa língua, que vem também da mesma palavra grega, tem uma conotação diferente. Por exemplo, quando eu digo de um mistério, eu estou falando de algo oculto, de algo escondido, de algo turvo, nublado, que as pessoas não sabem o que é. É um mistério, é um segredo, uma coisa que está encoberta. Na Bíblia, mistério não significa isso. Na Bíblia, mistério significa pelo menos 3 coisas. Primeiro, mistério era algo que foi revelado, era algo que as pessoas não entendiam ou estava oculto, mas que foi revelado. Então, nenhum mistério, quando a palavra fala em relação a Deus, é um mistério no sentido de que um homem não saiba, o homem está perdido sem saber. Não. É algo que foi revelado, que foi desnudado, que foi desnuviado. Agora as pessoas entendem. É o sentido que o apóstolo Paulo fala, por exemplo, da igreja, lá em Efésios, e também em Filipenses. Que esse é o mistério da fé. Qual era o mistério da fé? Que Deus tinha um plano de unir num só organismo, no caso a igreja, judeus e gentios. Mistério da fé. E agora a Igreja de Cristo é formada, como sempre foi, por todas as pessoas, de todas as épocas, de todos os lugares, de todas as raças, tribos, línguas e nações, num único povo que é a Igreja, que é a noiva de Cristo. Então o mistério que foi revelado. Uma segunda coisa que mistério na Bíblia significa é que mistério na Bíblia é algo que o homem só tem conhecimento que Deus revelou. Se Deus não revela, o homem jamais saberia. Então, mistério é uma coisa revelada. Mistério na Bíblia é algo revelado por Deus, quando se trata, é claro, dos mistérios em relação a Deus. Então, e se Deus não revela, o homem não poderia saber. E uma terceira e última coisa que mistério na Bíblia significa é que esse mistério que foi revelado e revelado por Deus é uma revelação que deve ser passada, repassada de um para o outro. Ou seja, não vai ficar encoberto de novo. Se eu entendo que o mistério da fé, a Bíblia mostra, revela que o mistério da fé em Efésios é a Igreja de Cristo, que era a ideia de Deus juntar judeus e gentios num só povo, num só organismo, eu não posso ficar com isso calado e se tornar de novo obscuro para a humanidade. Eu tenho que repassar para frente. Então essa é a ideia de mistério na Bíblia, bem diferente do que nós entendemos de mistério na língua portuguesa. Por que eu estou falando isso? Porque a aula de hoje, a parábola do grão de mostarda, é uma dessas passagens dos mistérios de Deus revelados à humanidade. Marcos capítulo 4, do 30 ao 32, nós vamos tirar 5 lições nesta pequena parábola, a parábola do grão de mostardas,
que ilustra bem os mistérios de Deus revelados aos homens e que agora nós devemos repassar para outros. O que o apóstolo Paulo também nos ensinou. Aquilo que aprendestes, transmite a outros homens fiéis. Diz assim a palavra de Deus em Marcos 4, 30 a 32. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Muito bem, nós estamos vendo aqui no Evangelho segundo Marcos a sessão em que Marcos começa a contar as suas parábolas, né? Diferente dos outros evangelistas, Marcos coloca bem poucas parábolas, né? Os outros evangelistas, Mateus e Lucas, colocam bem mais. Marcos coloca poucas parábolas. Muito bem. Então nós estamos vendo essa sessão das parábolas do Evangelho de Marcos. Nós já vimos também que o Evangelho de Marcos é um evangelho que foi escrito para os romanos, as pessoas de mente latina, né? As pessoas da cultura latina, que é um povo de mente prática, como eu, como você, que somos brasileiros e que somos latinos, que temos uma mente prática. E os latinos, eles não são afeitos a grandes discursos. Você pode ver que nós brasileiros, nós não lemos nem a bula do remédio que nós vamos tomar. A pessoa diz para você, quantas vezes? 3 vezes por dia, acabou, você não quer mais saber. Pouquíssimas pessoas leem bula de remédio. Por quê? Porque é da nossa cultura, nossa mente é prática. É herança latina nas nossas vidas. Esse negócio que você vai comprar um eletrodoméstico, né, que vem aquele manual. Quem é que lê manual de eletrodoméstico? Ninguém. Ou quase ninguém, né? Vamos colocar assim, lê. Então, o que é que faz? Bota aqui na tomada, liga aqui, acabou. Essa mente prática que nós temos, herdada dos latinos, que os romanos, para quem Marcos escreveu, também tinham. Tinham até mais do que nós hoje em dia. Eles não eram afeitos a grandes discursos. Você pega, por exemplo, os livros dos gregos, a literatura grega, é uma coisa enorme, é comprida, é complexa, é prolixa. Você pega as poesias dos romanos, é uma coisa extremamente curta. Isso vai mudar um pouquinho com a fusão, né, do Império Grego-Romano, por exemplo, em Santo Agostinho. Santo Agostinho tem uma mente grega e romana ao mesmo tempo, ele escreve bastante. Mas os outros são bem resumidos. Assim, Marcos escreveu com um povo de mente prática. Quando chega no capítulo das parábolas, ele começa com a parábola do semeador. E como eu falei da vez passada, toda vez que você lê uma parábola, você tem que colocar na cabeça o seguinte: esta parábola está ensinando alguma coisa acerca do reino de Deus. Lembre-se sempre disso. Toda parábola são parábolas do reino de Deus. Fala alguma coisa acerca do reino de Deus. Marcos já facilitou para nós, porque todas as parábolas que Marcos colocou no seu evangelho são claramente parábolas do reino de Deus. Ele mesmo diz, olha o versículo 26, Marcos 4, 26, o reino de Deus é assim. Essa parábola que nós vamos pregar hoje, versículo 30, a que assemelharemos o reino de Deus, certo? E por aí vai. Então toda parábola são parábolas do reino. Mesmo que não diga, você já tem que fazer a pergunta, porque ela vai ensinar alguma coisa sobre o reino de Deus. E essa parábola, que está bem clara, não é diferente. Ela se encontra também em Mateus 13, 31 e também se encontra em Lucas, essa parábola do grão de mostarda. Veja que a parábola anterior, a da semente, só se encontrava em Marcos. Já essa parábola aqui se encontra em Mateus e Lucas, do grão de mostarda. Se você voltar à pregação anterior, por exemplo, a parábola da candeia, só está em Lucas, não está em Mateus. E veja que cada um colocou as parábolas de acordo com a intenção que ele tinha
dos seus leitores. Mas a parábola do grão de mostarda é muito conhecida e está em todos os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Quais são, então, as lições que nós poderemos tirar desta parábola? O que é que ela está ensinando acerca do reino de Deus? Olha, ele diz assim, no versículo 30, a que assemelharemos o reino de Deus? Então ele está procurando alguma coisa na terra que possa comparar com o reino de Deus. Assemelhar, semelhança. A que é semelhante? Com o que parece o reino de Deus? Ele parece com o quê? Ele se assemelha a quê? Aí ele então conta a parábola. Ele até avisa com que parábola eu posso apresentar para vocês o reino de Deus. Aí ele começa a parábola no versículo 31. É como um grão de mostarda. Então ele começa falando que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Aqui tem uma coisa importante para falar. Existem algumas seitas que vivem no nosso meio. Eu já tive contato com algumas delas, algumas já bateram na minha porta. Faz tempo que eu não recebo ninguém de seita na minha porta, mas já recebi bastante pessoas de seita na minha porta aqui em São Paulo. No Ceará eu nunca tive esse problema, mas aqui em São Paulo tenho bastante. Tive, né? Não tenho mais. E o mormon chegava para a nossa porta, e veja só, os mormons, que são aquelas pessoas que frequentam, entre aspas, a igreja dos santos dos últimos dias. Tem inclusive uma pertinho da gente aí, em Caçapava, em Taubaté, tem, em todo canto aqui em São Paulo tem. Muito bem, esse povo que se dizem cristãos, eles saem nas portas, né, quando pega um culto, né? E incrível que a maneira como o mormon evangeliza, entre aspas, é colocando dúvida na Bíblia. É inacreditável. Eles são treinados, eles andam com uma cartilhazinha ou com um livrozinho no bolso, treinado para eles mostrarem para o povo os erros, entre aspas, e contradições, entre aspas, da Bíblia. E repito, ainda se dizem que são cristãos, um povo desse. E eu me lembro que um dos argumentos dele é justamente Marcos 4,31, quando Cristo diz assim, que o grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Você não está vendo? Um erro. E esse argumento é argumento, inclusive, dos ateus, das pessoas que não creem em Deus, não creem na palavra de Deus. Está vendo? Jesus está dizendo que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes sobre a terra. Nós sabemos que o grão de mostarda não é. Eu nunca vi um grão de mostarda, mas eu sei que o grão de mostarda não é a menor de todas as sementes sobre a terra. Não sei se você conhece grão de mostarda, mas nós temos, por exemplo, o painço, que é bem pequenininho, acho que talvez uma das menores, que seria o painço, aquela comidinha que dá para passarinho, para canário. Nós temos o gengilim, nós temos tantas outras sementes que me parece, como eu nunca vi um grão de mostarda na minha vida, são menores. Mas todos nós sabemos que o grão de mostarda não é o menor. Então tem um erro aqui? O mormon diz que sim. Essas pessoas que colocam tudo na palavra de Deus dizem que sim, tem um erro. Jesus está dizendo que é a menor de todas as sementes sobre a terra. Não, meu querido, não tem nenhum erro. Aliás, foi isso que eu falei com o mormon. Não tem absolutamente nenhum erro. Jesus não está dizendo que a semente de mostarda é a menor semente sobre todo o mundo, sobre todas as sementes do mundo. Não. A palavra terra aqui, na língua grega, é a palavra ge. G-E, com um acento, vamos colocar assim, não tem na língua grega, mas vamos colocar como se fosse no português, um circunflexo. É ge. Ge, na língua grega, significa terra. Mas que terra? O mundo todo? Não. A terra do chão, a terra em termos de nação, um país, não um mundo, mas um país, uma região. Isso é ge na língua grega. Por exemplo, Maria e José, quando fugiram, foram para a terra do Egito. A terra do Egito é todo o mundo, todo o planeta? Não. É a ge do Egito, é a terra do Egito.
Quando passou a perseguição, eles voltaram para a terra da Palestina. Mesma palavra, Ge. A Palestina é todo o mundo? Não. A Palestina é aquela terra, aquela região. Porque na língua grega nós temos a palavra para nação, região, que é a palavra Ge, que é traduzida como terra. Quando Jesus disse que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes sobre a terra, ele está falando da terra da Palestina, daquela terra, daquele povo. Naquele povo ali, a menor semente que eles conheciam era a da mostarda. Até hoje, é a menor semente para eles, é a semente da mostarda. Então, quando os mormons vêm com essas pegadinhas ridículas, né? Sem conhecimento bíblico, tentando colocar dúvida na tua cabeça de que a Bíblia tem erro, essas coisas todas, você já repreende em nome de Jesus e bate a porta e dá um tchau, fica com Deus e acabou. Porque essas pessoas usam o nome de Cristo, mas não são cristãs. Eles colocam dúvida na Bíblia, mas não colocam dúvida nas baboseiras dos seus livros religiosos. Fecha parênteses, vamos voltar para a pregação. Então a primeira coisa que Jesus falou aqui é que o reino de Deus é semelhante, ele compara com um grão de mostarda, que quando é semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. E aqui está a primeira lição. O reino de Deus, ele começa de maneira pequena, muito pequena, quase de maneira insignificante. É claro que insignificante aos olhos humanos, que eu quero dizer. Mas ele começa quase que imperceptível, que ninguém vê, as pessoas sequer valorizam. É uma coisa insignificante. E a história tem mostrado que o reino de Deus na terra, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, tem exatamente esse padrão. Ele começa pequeno, ele começa insignificante. Como uma semente de mostarda, uma pequena semente. Mas esta pequena semente que começa insignificante, de repente se transforma numa grande árvore. Se você olhar, por exemplo, quando Deus levantou Abel como temor de Deus, Abel, aos olhos de Caim, era tão insignificante que Caim o matou. E achou até que tinha destruído o reino de Deus. Mas Abel é como uma semente de mostarda, cujo sangue, quando cai no solo, rega, ao invés de perecer, se acabar, se destruir, pelo contrário. Este sangue que é derramado na terra do povo de Deus, ele floresce. Tem um provérbio antigo na patrística, e até hoje é usado, que o sangue dos mártires alimenta a árvore do amanhã, o idealismo do amanhã, faz algumas variações, mas o sangue dos mártires faz a obra crescer. Posso dar outro exemplo de Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, abandona tudo, família, terra, tudo, e vai com a sua esposa, com seu sobrinho, como uma semente de mostarda, um lugar que nem sabia para onde ia, e de repente surge uma grande nação. Podemos dar exemplo de José no Egito, só ele, sozinho no Egito, na circunstância em que chegou no Egito. Mas aquele homem era uma semente de mostarda do reino de Deus. E fez o que fez. Fez o próprio faraó se dobrar diante dele, fez o Egito se dobrar diante dele, fez o mundo. Foi o primeiro ministro de nível mundial, foi José, um homem de Deus. Foi o homem que salvou a humanidade, não foi só o povo dele, mas a humanidade, de uma maneira geral, da primeira catástrofe universal que nós tivemos, que foi a grande fome que imperou no mundo antigo. Foi José. José que desenvolveu silos, que desenvolveu armazenagem, terceirização e tudo mais. Se não é José, a desgraça teria sido muito, muito maior. Porque tinha um homem de Deus no controle, no comando, uma semente de mostarda sábia, que tinha o Espírito do Deus Santo, que tinha o Espírito Santo. Este homem conseguiu administrar toda aquela nação e as nações vizinhas no meio de uma grande pandemia, de uma grande epidemia, de uma grande catástrofe mundial de fome, de miséria e de doença. Se não fosse José, tinha sido muito, mas muito pior. A própria família dele teria perecido. Uma semente de mostarda sozinha
se tornou na grande nação dos hebreus. E se eu for contar, né, vamos pegar para Jesus Cristo, 11 pescadores, medrosos, perseguidos, pobres, sem nenhuma significação. Eram tão insignificantes que durante anos o Império Romano nem olhou para eles, achava que era apenas um desentendimento, eram tão pequenos. E quando de repente eles olham, eles veem o reino de Deus instalado na terra. E aí sim os romanos investem contra esse reino, contra a igreja, usados por Satanás. O que aconteceu, meus irmãos? A frágil igreja, a igreja do subterrâneo, das catacumbas de Roma, sobrevive. E o império mais poderoso que já existiu, o Império do Ferro, sucumbe. O que é Roma hoje? Não passa de uma mera cidade da Itália, como tantas outras, sem nem 1%, olha, 1% é muito, do que já foi a capital do mundo, o Império Mundial, o Império mais poderoso, o Império de 1000 anos. Cadê? Mas a igreja continuou. A igreja de Cristo continuou. Então, a primeira lição é que o reino de Deus ele começa como uma coisa pequena. Ele mostra pequenez, mostra praticamente insignificância, sempre colocando da perspectiva humana. Ele é insignificante da perspectiva humana. Ele começa assim. É o primeiro ponto da lição. Mas há um segundo ponto. Insignificante, pequeno, mas que é semeado. Quando eu digo que o reino de Deus começa de maneira pequena, eu estou falando dessa insignificância da perspectiva humana. Mas quando eu digo que ele é semeado, eu estou falando que envolve uma ação. Ou seja, essas pessoas pequenas, insignificantes aos olhos dos homens, sem nenhuma força, sem nenhum poder humanamente visível, tem por trás dele uma força, um poder que sobressai qualquer poder humano, que é o poder do Espírito Santo, que é o poder da mediação de Jesus Cristo, que é o poder de Deus, que é o amor ao Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que movimenta, que faz com que essas pessoas ajam, tenham ação, e a ação é semear esse reino, semear em todo e qualquer lugar, falar de Cristo, falar do Espírito Santo, falar de Deus Pai, falar da Bíblia, falar do sacrifício de Jesus, falar da salvação de Jesus, falar do amor de Jesus, da graça de Jesus, da misericórdia de Jesus, da bondade, da sabedoria. E ao semear com todos esses ingredientes, nessas várias sementes de mostarda, esta ação é precedida por esse poder que o homem não vê, mas que vem de Deus. Homens fizeram coisas incríveis semeando esta palavra. Homens foram a locais inimagináveis, onde ninguém iria, por amor a essa palavra. Pessoas atravessaram mares, continentes, oceanos, pisaram em locais que outras pessoas jamais tinham pisado. Quando a Apolo 11 foi para a Lua em 1969, levaram um exemplar desta palavra e deixaram lá na Lua. Se um dia houvesse algum contato por lá, eles deixaram lá essa palavra na Lua. A Bíblia, eles levaram, está lá na Lua. Não levaram a palavra de nenhum filósofo, de nenhum rei, de nenhum grande homem, levaram a palavra de Deus. Esse semear é esta ação que eu creio que está faltando muito hoje em dia, na minha vida e na tua vida. Semear a palavra de Deus. É a única esperança para o mundo. É a única esperança para esta terra, essa terra Brasilis, essa nação que é a nossa pátria, que é a nossa nação. O que falta é semear a palavra de Deus, a verdade de Deus, para destruir por terra todo eufemismo, toda mentira, toda ludibriação, sabe? Toda artimanha, toda filosofia vã. O que está faltando é o conhecimento da palavra de Deus. Isso envolve semear.
Isso me leva à terceira lição. Se a primeira lição fala da pequenez, ou seja, quando eu falo da pequenez do reino, estou falando, que é comparado com a semente de mostarda, estou falando da insignificância da perspectiva humana, mas em seguida ele fala do semear. E quando ele diz que é semeada, no versículo 31, quando é semeada, esse quando envolve o que eu estou falando, uma ação. Porque se não houver ação, nunca vai ser semeada. E envolve sim essa ação, e essa ação hoje é responsabilidade dos semeadores que Cristo deixou na terra, eu e você. Mas isso me leva a uma terceira lição. Veja a sequência. É como um grão de mostarda que, quando é semeado, envolve ação, é a menor de toda a semente sobre a terra. Mas, uma vez semeado, cresce. Então, quando, ou seja, envolve essa ação, tem que ser. E toda vez que for semeado, uma vez que for semeado, ele vai nascer, ele vai crescer. E quando ele fala que cresce, ele está falando do progresso, do desenvolvimento do reino. Assim como o grão de mostarda cai na terra, e com o passar do tempo, sem que o homem possa fazer nada, sem que a única coisa que ele pode fazer é semear, e o resto e todo o demais é obra de Deus, é misericórdia de Deus, é soberania de Deus. Aquele grão de mostarda surge, ele aparece, e aquele grão de mostarda começa a crescer, um pequeno fiozinho, e se torna um pequeno ramo, e esse ramo vai crescendo, se torna uma árvore. E eu vi na internet aqui algumas árvores de mostarda, eu vi aqui na internet algumas imagens de árvores de mostarda que chega a 4 metros. Eu não conheço mostarda, nem a semente, nem a árvore pessoalmente. Então eu fui ver aqui na internet as árvores de mostarda. Tem delas que chega a 4 metros. 3, 4 metros as árvores de mostarda chegam. De uma semente pequenininha. Então quando ele fala cresce, ele está falando desse progresso, desse desenvolvimento. Meus irmãos, o reino de Deus não cresce porque nós não semeamos. Essa é a grande verdade. O problema não está na soberania de Deus, que faz com que o fruto frutifique na terra, sem a participação do agricultor. O problema está em eu, em você, em não semearmos mais a palavra de Deus, não termos mais vontade de evangelizar, não termos vontade de falar de Jesus. Tem tantas coisas que têm tomado o nosso tempo, que nós não falamos de Jesus, nós não pregamos Jesus, nós não ensinamos, nós não anunciamos. E aí a árvore não vai crescer. Não vai crescer porque não está tendo semente, não está tendo a semeadura. Semente tem, não tem a semeadura, que é o ponto 2. A ação, envolve sair para semear. O semeador saiu para semear. E nós temos que repensar isso como igreja. Nós temos que repensar isso como pessoas individuais, como cristãos individuais. Nós temos que pensar esse ponto da nossa vida diante de Deus. Não dá mais para ficar de braços cruzados, sem fazer a diferença neste mundo. Não dá, o tempo está se acabando. A época da semeadura está se acabando. Ou nós semeamos agora, para ontem, cumprimos o nosso papel que Jesus nos deixou, ir por todo mundo e pregar o Evangelho, ensinando a toda criatura a guardar tudo o que eu tenho ensinado, e eis que eu estarei convosco todos os dias para sempre. Ou nós voltamos a pensar sobre isso seriamente e semear a palavra de Deus, fazer diferença onde quer que nós estejamos, ou nós corremos sério risco do vento que não é da graça, mas o vento, a ventania do inimigo, levar essa semente de mostarda para o deserto, para um lugar pedregoso, cheio de espinhos, e essa semente morrer. Então, quando Jesus compara o reino de Deus com o grão de mostarda, em primeiro lugar ele fala da pequenez, a insignificância aos olhos humanos.
Segundo, ele fala da semeadura, né? Ele é semeado, isso envolve a ação, a atitude. Mas em terceiro lugar, ele fala que ele cresce, isso fala do progresso, do desenvolvimento. Todos aqueles que semear irão colher, a 30, a 60 e a 100 por um, todos. E no quarto lugar, ele fala que se torna uma grande árvore, versículo 32. Mais uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, porque de fato a mostarda é hortaliça, né? Se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos. Quando ele fala que se torna maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos, ele está falando sobre vitória. Aquela semente de mostarda alcançou essa glória, esta vitória. Olha, eu vi as imagens aqui do pé de mostarda, mas é muito bonito. É um verde lindo, um verde louro, sabe, vivo. Muito, muito, muito lindo o pé de mostarda. Eu não conheço, mas pela internet eu vi aqui, muito, muito lindo o pé de mostarda. Então, quando ele diz que se torna, olha só, se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos, ele está falando de vitória. Essa semente que foi semeada, ela nasce, ela cresce, ela alcança sua majestade, ela alcança sua glória, ela alcança o propósito pelo qual ela existe. Aquela semente significante existe para se tornar aquela grande árvore, aquela bela árvore. Aquela árvore verde, o verde da esperança, né? Tanto lembra a esperança. O verde que lembra tanto a vida. E aquela árvore frondosa, bela, graciosa, grande. Essa grande árvore simboliza a vitória do reino de Deus. Esse reino é mais do que vencedor. Esse reino é o que vai permanecer. Hoje, os homens se apegam e acham que dependem das grandes organizações, dos grandes governos humanos. Sempre foi assim a mentalidade humana. Mas é pura ficção, é pura fantasia. A ONU vai passar, a Unesco vai passar, o G7 vai passar, a OTAN vai passar, o Mercosul vai passar, a CELAM vai passar, a União Árabe vai passar, esqueci até o nome deles agora, da sigla que eles usam lá. Os grandes governos mundiais vão passar, os impérios maiores do que o de hoje já passaram. Quanto mais o governo chinês, o governo americano, o governo alemão, francês, esses governos vão passar, todos esses governos passarão. Só há um governo que não vai passar, o reino de Deus, a monarquia absolutista de Deus, o rei, o monarca absoluto, Jesus Cristo. Esse reino não vai passar. Vai ser como essa árvore, grande árvore, sabe, que era uma semente pequenininha, mas atingiu o seu propósito, atingiu o plano pelo qual ele existe. Mesma coisa o reino de Deus. O Unesco e tudo mais vai passar. O reino de Deus jamais passará. O propósito dele é como uma semente de mostarda. Começou pequeno, começaram até rejeitando o seu fundador, começaram inclusive acusando o seu fundador injustamente. Começou, inclusive, crucificando o seu fundador injustamente. Achavam que a morte seria o fim desse reino. Mas, mais uma vez, como eu falei há pouco tempo atrás, o sangue dos mártires. Imagina se o sangue dos mártires alimenta a igreja, a fé, o crescimento do reino. Imagina o sangue de Cristo. O sangue de Cristo não só alimenta a nossa fé, não só alimenta o reino de Deus, como venceu a morte e já nos garantiu a vitória. Glória a Deus. Por isso que ele compara como essa grande árvore, que é a árvore de mostarda, que alcançou o seu propósito, a vitória final. Isso me leva para a quinta e última lição.
Versículo 32 ele diz: mas uma vez semeada, cresce, se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Essa figura de linguagem que Jesus usa aqui, as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra, é extremamente significativa. Quando ele fala que as aves do céu aninham-se à sua sombra, a ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra, os pássaros aqui, essas aves, ele está falando de bênçãos. Tudo que uma ave quer é de uma árvore frondosa, uma árvore verde, uma árvore viva, uma árvore onde ela pode construir seus ninhos, onde a vida pode fluir. Olha que figura de linguagem linda que Cristo usa. Ou seja, no reino do céu, a segurança. A ave pode colocar seu ninho, o frágil ninho de uma árvore, de uma ave, se torna seguro no reino de Deus. É por isso que ele vai dizer que na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Mas eu vou preparar o lugar, e quando eu for, voltarei e buscarei vocês, para que onde eu esteja, vós estejais também. É um lugar seguro, onde você pode morar em paz, viver em paz, dormir em paz. Eu, quando lembro dessa passagem, eu me lembro muito de uma experiência que eu tive lá no Ceará, uns 25 anos atrás. Eu estava terminando o seminário, já estava no final do seminário, e eu tenho um amigo, um grande amigo meu, até já pedi oração por ele várias vezes aqui no grupo da igreja, chamado Iraúna. Pelo nome você já dá para perceber que é indígena, Iraúna. E o pastor Iraúna, ele é natural de Manaus, de uma cidade chamada Manacapuru, lá em Manaus. E ele saiu de Manaus, né, da selva lá, né, e foi estudar no seminário lá onde eu me formei, que é o Seminário Batista do Cariri. É um dos seminários mais tradicionais desse país e um dos mais recomendados. Só que tinha gente do Acre, de São Paulo, Rio de Janeiro. A minha turma tinha gente de tudo quanto era lugar, sabe? Maranhão, Rio Grande do Norte e tal. E eles vieram de Manaus e outros tantos do Acre, lá para o Ceará. Só que eles não conheciam o sertão do Ceará. E eu moro no sertão do Ceará. Eu sou natural, eu e Iraci somos naturais do sertão do Ceará. No centro-sul do estado, sertão mesmo, né? Já está bem próximo do chamado Cariri Paraibano, que é uma faixa de sertão que atravessa a Paraíba, o Ceará e o Pernambuco. Uma grande faixa, né? Chamada de sertão. Muito bem. Só que Iraúna não conhecia o sertão. E nós fomos para a minha cidade, Paurosa, eu convidei para a minha casa. Diz, olha, você vai lá para casa e você vai pregar, porque era seminarista e sempre levava pessoas para pregar na igreja, aquela coisa toda, até para começar o trabalho prático. E nós fomos. E estava numa seca brava, uma seca de rachar coco, tudo seco. E ele ficava admirado, olhando pela janela do ônibus. Mas, compadre, é assim mesmo, padre. Rapaz, olha, é assim. Tem vezes que passa 7, 8 anos nessa situação aí. Todo esse garrancho é caatinga mesmo, sertão mesmo. E eu falei para ele assim, e isso aqui, irmão, você está vendo? Não é nada. Isso aqui são quilômetros e quilômetros. Aí fomos. Passamos lá, não sei se foi o final de semana em Oroz, tinha feriado também, eu sei que passamos uns 3 ou 4 dias em Oroz. Levei ele para pregar na rádio, tinha um programa de rádio, ele pregou e tal. Só que nesse ínterim, choveu. Nós chegamos num dia, no outro dia deu a chuva. Quando nós íamos voltando para o Seminário Batista, né, para o nosso seminário, 2, 3 dias depois, que a gente ia voltando, que ele olhou, ele viu as árvores verdes. Não estavam completamente verdes, mas estavam começando a mudar. Ele olhou assim e não acreditou. Rapaz, como é que pode isso? Rapaz, ó, uma chuva que deu já fica assim. E o que mais chamou a atenção dele, é esse ponto que eu quero me apegar, foi o juazeiro.
a árvore chamada juazeiro. Por quê? Essa árvore lá no Ceará é chamada de árvore dos viajantes. Porque quando tudo está seco, toda a caatinga está seca, o juazeiro está verde, mas um verde lindo, um verde igual o verde da mostarda, um verde louro, sabe? Bem verde. E ele se admirou, e por que aquela árvore não fica seca? Por que aquela árvore ali é a única que está verde? Repito, é chamada de árvore dos viajantes. Bom, em primeiro lugar, eu sei por que o juazeiro não fica verde de maneira científica, e eu sei por que o juazeiro não fica seco de maneira científica, e sei por que o juazeiro não fica seco de maneira divina. Divina porque Deus jamais esquece sua graça e sua misericórdia. Mesmo no meio toda aquela caatinga, ele coloca uma árvore verde, bem frondosa, enorme. Por isso que é chamada de árvore dos viajantes, para as pessoas se acampar debaixo dela, se refrigerar, se revigorar. Deus, mesmo onde você acha que está tudo ruim, Deus coloca uma mão graciosa. Essa é a explicação divina. Na explicação biológica, da biologia, da botânica, é que o juazeiro ela tem as raízes profundas. Ela cresce mais para baixo do que para cima, o juazeiro. Então suas raízes vão lá no fundo, até achar água. É por isso que quando tudo está seco, o juazeiro está bem verdinho. Por quê? Porque suas raízes estão lá na fonte de água, lá nos lençóis freáticos, lá embaixo da terra. E você olha para o juazeiro e olha para a caatinga, você vê o contraste. No juazeiro a vida pulsa, é pássaros, é lagartas, é borboletas, é besouros, animais, então é vivo. Enquanto você olha para a caatinga, tudo morto, tudo sem vida. Mesma coisa eu comparo com isso aqui. A mostarda, quando ela cresce, se torna aquela grande árvore, os galhos batem no chão, as aves do céu vêm se aninhar, a vida pulsa nela. É um símbolo de vida, é um símbolo de segurança, é um símbolo de prazer, é um símbolo de deleite, é um símbolo de vida, vida pulsante. Como o juazeiro lá no meu Ceará, lá no meu Nordeste. Sabe o que está falando disso aqui? Está falando de bênçãos. O reino de Deus é um lugar de bênção. A bênção da segurança, a bênção da paz, a bênção da vida e da vida eterna. Assim como as aves do céu vêm para o reino de Deus, e aqui eu consigo fazer uma ilustração, tanto com nós, pecadores redimidos, que somos membros, agora que nós podemos nos aninhar nessa árvore, que no final das contas é Jesus Cristo, Ele que é a árvore da vida, como até os próprios anjos frequentam o reino de Deus. No reino de Deus, as aves do céu, os homens redimidos, os anjos, eles habitam, eles se aninham, eles estão juntos, e esse aninhar fala de comunhão, né? Aninhar fala de segurança, de família, mas fala também de comunhão. A gente tem essa comunhão no reino de Deus. Homens redimidos, anjos selados na sua santidade e, acima de tudo, a nossa árvore da vida, Jesus Cristo. Isso é o reino de Deus. É assim que Jesus ilustrou o reino de Deus na parábola da mostarda. Que Deus nos ajude a olhar para o reino de Deus como Jesus nos ensinou. Ele começa pequeno, insignificante aos olhos humanos, como uma semente de mostarda. Mas uma vez que é semeado, isso envolve uma ação, um serviço que pertence a mim, que pertence a você. Ela cresce, e quando diz que cresce, fala de progresso, de desenvolvimento. Ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo, o reino vai crescendo. E quando se torna uma grande árvore, isso fala de vitórias. Ela cumpre o seu propósito. O reino de Deus chega aonde deve chegar, aonde vai chegar. E quando isso acontece, os pássaros vêm se aninhar. Isso fala de bênçãos. A bênção da paz, a bênção da segurança
a bênção da vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus pela vida do pastor Helder, pela sua vida que tem acompanhado semana após semana as nossas aulas da Escola Bíblica Online. Nós queremos te incentivar a continuar participando, sendo igreja conosco na nossa programação no restante dessa semana. Na sexta-feira nós temos mais uma live de oração que segue online ainda nesse mês de setembro, que acontece ali no nosso Instagram. Se você entrar em instagram.com/siebcacapava, você vai achar ali o Instagram oficial da nossa igreja. E nesse Instagram, na sexta-feira, às 19h30, nós temos mais uma live de oração. No sábado, os adolescentes se reúnem aqui na igreja para uma celebração de identidade que acontece às 19h30. E no domingo, se o Senhor permitir, nós estaremos juntos às 10 da manhã e também às 19 horas. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente noite de quarta-feira.